Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Vila não, Maísa. Vila não. Hoje é aniversário do Goiás. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Andrei, tudo Tudo ótimo. jóia. André, estou começando a live agora. Vou primeiro fazer a sua apresentação, tá certo? Já Tá fui ótimo. provocado porque eu estou com a camisa do Goiás. Goiás que hoje faz 77 anos. Já teve uma amiga que está assistindo, já escreveu aquele time lá do setor leste universitário. Eu falei, não, esse não, é Goiás. Tá certo? Mas brincadeiras à parte, pessoal, boa noite. É muito bom falar com vocês, trazendo sempre informação de qualidade. Esse é o nosso propósito, para que a gente possa sempre orientar e informar a todos do que de fato tem de novidade. Hoje nós vamos falar com um cara muito especial, André de Paula Ramos, que já está ao vivo com a gente. O André, ele é mestre em engenharia biomédica, ele é engenheiro da computação e ele desenvolveu um aplicativo, um software que permite que médicos tenham a capacidade de gerar mais resultado com um menor espaço de tempo e evitando erros, ou seja, eles aprimoram o trabalho dos médicos. Ele já desenvolveu outros aplicativos, me parece também na área de esporte, nós vamos bater um papo e vai falar sobre isso. E é uma empresa que é relativamente nova, né, André? Sua empresa surgiu em 2017, muito nova, e já galgou locais, espaços gigantescos. Ele voltou há pouco do Japão, onde conseguiu fazer negócios grandiosos, levando tecnologia de Goiás para o mundo afora. Parabéns por todo esse histórico seu. Você é um cara muito jovem. Boa noite. André, me fala um pouco da sua empresa, do aplicativo. O que é o Mindify? Primeiro, obrigado pela oportunidade, Andrei. Eu acho que a oportunidade de compartilhar aprendizados ela é muito valiosa, né? A gente, quando ouve alguns casos de outras pessoas, a gente aprende com os erros, principalmente com os erros, com os acertos também. Às vezes a gente se motiva um pouco, né? Mas eu, pessoalmente, eu prefiro ouvir o que deu errado, né? Porque aí a gente evita cometer os mesmos erros. Então, na verdade, vou voltar um pouquinho. A Mindify, ela surgiu de uma pivotagem de negócio, que é quando o negócio muda de figura, né? Então, a gente começou a nossa carreira há 10 anos atrás, na verdade. Há 10 anos. Em 2017, a gente pivotou para a área médica. A gente começou no esporte, aí pivotamos em 2017 para a área médica. Então, a partir de então, a gente começou a transformar uma tecnologia antiga numa tecnologia nova. Então a gente pegou todo o aprendizado anterior e aproveitamos. Então quando a gente pivota, a gente não começa do zero, né? Esse é um ponto importante. A gente vai cada vez ficando mais, vamos dizer, mais habilidoso para lidar com essas questões de tecnologia. E a Mindfy, então, em 2017, surgiu para automatizar protocolo médico. O foco nosso é ajudar os médicos a fazerem duas coisas. Primeiro ponto, desburocratizar a sua rotina. A gente sabe que é muito pesado para o médico fazer atendimento. Então, a gente tem que ajudá-los. Especialmente agora na pandemia. Imagina a fila de pacientes para ser atendido com poucos médicos, médicos ficando doentes ali, tendo que sair, deixar que outros médicos entrem no lugar. Como é que a gente burocratiza isso com software? Hoje, software tem muito essa conotação de burocratizar o atendimento. Devia ser para facilitar, mas ele burocratiza. Então, nosso primeiro propósito é desburocratizar esse atendimento. Segundo ponto é, se eu tenho um atendimento desburocratizado, simples de fazer, eu consigo coletar dados desse médico de uma forma mais tranquila. E se eu tenho dado, aí que a mágica acontece. Que é quando a gente tem a possibilidade de começar a aplicar inteligência artificial para analisar esses dados e começar a sugestão de hipótese diagnóstica, por exemplo. Ou seja, a Mindify, ela automatiza o processo para simplificar, gera dados a partir dessa automação e a partir de então ela tem a possibilidade de sugerir hipóteses diagnósticas para o médico, incluindo Covid, incluindo doenças raras, que eventualmente o médico nem está pensando, mas a gente tem condições de sugerir isso para ele. Maravilha. Você usa, entre as várias ferramentas tecnológicas, eu analisei, percebi, me informei que você usa inteligência artificial. Algo que é novo, mas que veio para ficar e nós vamos ter cada dia mais isso no nosso cotidiano. E eu queria saber especificamente nesse momento de pandemia. Acho que você, quando desenvolveu o software, nunca imaginou que ele poderia estar sendo utilizado e tão importante nesse momento. Onde você tem uma grande demanda,
pouca mão de obra, uma vez que são limitados os números de médicos e profissionais especialistas para a análise do Covid. Uma demanda gigantesca de exames e diagnósticos necessários. Esse aplicativo, ele acelera essa análise. A telemedicina pode ser utilizada com esse aplicativo, gerando resultados positivos no nosso dia a dia. O que ele modifica em benefício da sociedade? Excelente. Na verdade, você fez uma mira de perguntas aí, né? Que todas Desculpa, elas viu? estão interligadas. Não, todas estão interligadas, né? Esse é o ponto. Esse é igual ao corpo humano. Quando a gente está desequilibrado, um problema no dedinho do pé, ele impacta todo o nosso corpo. Eu acho que a Sim, saúde na sociedade é a mesma coisa, né? Então, o que que a gente faz? Como é que a gente beneficia a sociedade? A part... Fazendo com que o médico, que é uma engrenagem desse nosso corpo, ele trabalhe melhor, mais tranquilo. Se você está bem atendido clinicamente, não estou dizendo que o médico não atenda bem clinicamente, mas o ponto se a gente estressa esse médico com atividades burocráticas, a gente atrapalha esse processo. A gente tem que claro. azeitar isso, né? Então, se a gente está bem atendido clinicamente, a gente vai no médico, é bem atendido, a gente resolve o nosso problema mais rápido, você tem uma disposição laboral para trabalhar muito melhor, não é? Se eventualmente você tiver com uma dor e vai no médico e resolve a sua dor, você trabalha melhor. Então, se você trabalha melhor, você impacta financeiramente a cidade. E se você trabalha melhor e impacta financeiramente a cidade, você recebe mais, eventualmente, se você trabalha por produtividade, sua família fica mais feliz. Então, acaba que todo mundo ganha. Então, é uma engrenagem muito positiva. O que a gente faz, então, para a sociedade é deixar os serviços de saúde mais azeitados, mais eficientes, mais eficazes, significa que atendem melhor e de uma forma mais barata. Hoje em dia, Andrei, não sei se você sabe, mas a inflação médica é o crescimento do custo da saúde em comparação com a inflação normal. E a inflação médica, ela é muitas vezes superior do que a inflação normal. Então, ela pode ser 2, 3, 4 vezes maior do que a inflação que a gente vive no resto da sociedade. E o que está acontecendo com isso? É que o custo da saúde está batendo no teto ao ponto de se tornar inviável. Isso Sim. antes do Covid. Agora, depois do Covid, eu penso que vai ser pior. Porque agora a gente está, apesar de parecer que todo mundo está indo para o hospital, não é verdade. Os hospitais ficam vazios, porque os hospitais têm um dinheiro, os privados especialmente, né? Eles conseguem se remunerar pelos procedimentos eletivos. Esses que são que têm uma melhor margem, que dá para o hospital se manter. E todos eles estão parados. Então, acaba que o hospital está sem dinheiro nesse momento também, não está nadando dinheiro apesar do Covid. E o nosso propósito, então, é deixar essa saúde mais barata, mais objetiva e mais resolutiva. E só mais um ponto, quando eu fui lá para o Japão, que você mencionou, é, eu identifiquei que o Japão tem muitos problemas de saúde. Ou seja, a saúde do Japão ela tem graves problemas também. E um dos problemas principais que eles têm é a inflação médica. Porque está chegando um ponto de que nem o Japão está dando conta de pagar a conta de saúde. E como é que resolve isso? Com protocolo sistematizado. Ou seja, eu tenho que atender segundo diretrizes. Se essas diretrizes não forem seguidas, a gente começa a ter custos muito altos. Exemplo, eventualmente o médico pode pedir uma tomografia, sendo que talvez fosse possível usar um raio-x que é muito mais barato para fazer uma testagem prévia, né? Então a gente cria protocolo para criar esse passo a passo para ajudar o médico a fazer toda essa jornada de forma que o sistema de saúde se sustente. Maravilha. A Tânia Maria mandou um abraço, está nos assistindo aí. Tiago dizendo, Tiago Marques, com muito orgulho da sua tecnologia ser made in Goiás para o mundo, tá certo? Parabéns. E o Obrigado. Adriano Ramos, acredito que seja médico, dizendo que, de fato, o médico tem que ter tempo para o paciente, não para a burocracia e batendo palmas, em razão do seu produto, do seu software. Esse aí é suspeito de falar, porque ele é meu irmão, mas não tem problema não. Mas é médico, deve estar usando o seu produto com certeza. Sim, sim, E sim, por sim. falar em usar o software, eu acredito que hoje muito do que você desenvolveu está sendo utilizado por médicos na área privada e tem gerado grande ganho em análise de pacientes, acerto dos exames, produtividade. Já existe algum órgão público, seja em Goiás ou algum outro local,
ou médicos que atuam no serviço público e por conta própria estão utilizando o seu software no serviço público e na sua análise, o que falta para que o serviço público use e gere ganho em escala, tanto para o profissional da saúde, que também é escasso na rede pública, bem como para o cidadão, que é quem principalmente nos interessa? Então, realmente, a gente optou por trabalhar pelo poder privado, para hospitais privados, por conta da celeridade. As startups precisam dessa celeridade. Então, vou fazer um parênteses para explicar o que é uma startup, né? Uma startup é uma empresa que não precisa ser pequena, tá? É ilusão que a startup é pequena. O Google fala que ele é uma startup até hoje, né? O Google é o Google. É muito mais uma questão de postura, de estratégia. O que é startup? O que define a startup, segundo o meu entendimento? A startup é definida por uma empresa que reinveste todo o seu dinheiro no seu crescimento e busca sempre estar crescendo muito rapidamente, mês após mês. Então, uma startup que está em crescimento cresce 15, 20, 30% ao mês, em termos de usuários. Maravilha. Então, acaba que isso... Então, você não tem... O que acontece? Dificilmente uma startup divide lucros. O lucro ele pega e é reinvestido na própria empresa para ela crescer. E o que dia que o dono vai ganhar, os donos, né, os acionistas, vão ganhar um dinheiro? Quando for vendida lá na frente, aí esse é o propósito, né? Então, por esse motivo, para ter essa celeridade, a gente conseguir fazer uma venda mais rápida, a gente optou por começar a nossa trajetória com os hospitais privados. Mas a gente já tem sim hospitais públicos utilizando, por exemplo, o Hospital São Paulo, que é o hospital da Unifesp. A gente já fez um projeto também com o HCOR de São Paulo, com o Instituto de Pesquisa, que está no início, mas já tem lá um andamento sendo feito. Nós fizemos também um projeto com a Faculdade de Medicina de Botucatu, na área de pneumologia também. Então, são 3 exemplos de entidades públicas que já estão utilizando a Mindfy. E o que falta para que a gente consiga atender mais o Estado, mais o poder público, é o entendimento de que é possível contratar uma startup. Startup é uma empresa que, muitas vezes, ela não tem um histórico grande de vendas, ela não se adequa a 866 plenamente, né? É lógico que ela tem as certidões negativas todas, mas ela não tem um histórico prévio, a solução muda o tempo inteiro. Então, é preciso haver, por parte do poder público, mais complacência, eu não sei como fazer isso ainda, estou tentando descobrir, para que essas startups comecem a trabalhar. Não dá para ter um processo licitatório de 6 meses, porque em 6 meses a startup já morreu. Então, assim, se alguém acabou de criar um produto que atende o Covid, por exemplo, acabou de criar uma startup, nasceu agora, surgiu do nada. Eu vou demorar 6 meses para contratar essa startup, ela já desistiu, ela já mudou, não pode ser assim, tem que ser outro método. E aí, que método é esse que é o desafio, né? Então, por exemplo, hoje eu recebi uma ligação muito importante de um outro estado, de uma empresa... Um outro estado está montando um hospital de campanha, né? Para o Covid. O que eles fizeram lá? Eles fizeram, com a captação de doações de várias grandes empresas, formaram um fundo para que esse fundo da doação contrate rapidamente a startup. Então, eu falei com eles hoje, talvez a decisão já saia amanhã. Olha a celeridade. Celeridade é fundamental e necessária no serviço público. Necessária, exatamente. E aí a gente não... A gente ainda tem algumas barreiras legislativas em razão do controle, que também é importante, mas eu vejo que o grande dilema hoje no setor público é dar a mobilidade e a flexibilidade necessária para que o poder público possa comprar, possa investir, possa contratar de forma legal, transparente, mais rápida. Realmente não tem cabimento você esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer uma licitação, para ter uma licença em órgãos públicos. Isso precisa modificar. E, de fato, o que você trabalha, que é tecnologia, é que vai propiciar isso. André, com relação à tecnologia, a gente fala de médico, mas estamos tratando do seu produto, que é especificamente para a área médica, mas acredito que o exemplo serve para todos os segmentos profissionais. Nós temos profissional jovem, que ele tem uma facilidade maior com novas tecnologias, e você já tem um profissional meio de vida, com mais tempo. Exemplo, eu estou com 22 anos de formado, fiz Direito na Universidade Federal de Goiás, mas já tenho 22 anos de formado. E nem todos os profissionais com mais tempo têm a facilidade ou a confiança
de que um software vai facilitar a vida dele, vai dar assertividade no trabalho dele. Como tem sido o trabalho de vocês para quebrar essa, vamos dizer assim, essa discriminação, esse olhar meio torto assim do médico, que acredito que é de todos os profissionais que já estão um tempo no mercado e vê uma ferramenta chegando, a tecnológica, e fala assim, opa, será que isso funciona ou será que isso é um sonho de um jovem? Uhum. Olha, excelente pergunta. É, eu já ouvi uma frase aqui que me marcou muito de um hospital, onde um dos gestores falou assim: eu pago 500 milhões de dólares no software que o Einstein comprou, mas eu não pago 1.000 no seu porque você não entrega. Você não dá conta de entregar o que você está falando. Credo. E hoje, vários médicos do próprio Einstein já usaram a nossa tecnologia e Que bom. entenderam que a gente entrega valor diferente daquele que tem lá. Não é que o software de lá seja ruim de jeito nenhum, mas nós entregamos valores diferentes. Então, essa percepção de qualidade, de entrega, ela realmente é difícil de conquistar. E o que a gente tem feito para quebrar essa barreira é mostrando o produto funcionando. Uma vez que a pessoa tem a percepção da materialização, consegue materializar o produto, aí essa barreira cai por terra, porque a gente consegue de fato entregar uma usabilidade, um benefício para o médico sem precedente. Hoje em dia, muitos médicos falam o seguinte: ah, eu que trabalho para o software, não nós, né, no mercado como um todo, eu trabalho para o software e o software não faz nada por mim. E acaba que isso traz uma percepção muito, vamos dizer, negativa do mercado. Aí o que eu faço? Eu coloco o meu produto, usa, doutor. E ele usa, ele percebe que ali o software começa a fazer por ele. Eu começo a dar feedback, simplificar a rotina, automatizar processos de fato, porque todo mundo fala que software faz isso, né? Não, software melhora o atendimento, faz de tudo. Aumenta Aí o quando você controle. aumenta o controle, é tudo lindo na teoria, não é? Sim, Quando sim. vai na prática, não é nada disso. Eu vou dar um exemplo. A Universidade Yale, nos Estados Unidos, né? Ela fez uma pesquisa agora no final do ano passado, dezembro do ano passado, onde ela perguntou para os médicos, dentre todas as ferramentas que você utiliza no seu dia a dia, na vida, classifica aqui em ordem de qualidade, de benefício que é gerado. E dentre essas ferramentas, tinha lá o prontuário eletrônico, que eram médicos, né? Que era uma ferramenta comum do médico. E o prontuário eletrônico ficou em último lugar e perdeu até para o Excel. Então, os médicos preferem fazer equação no Excel do que usar prontuário eletrônico. Olha o nível que é. Então, a nossa entrega é essa, é fazer com que essa percepção de qualidade seja a melhor possível. Seja sai da lanterna e vai para o topo, aí a gente consegue convencer até mesmo aqueles médicos mais, vamos dizer, mais reticentes quanto ao uso de tecnologia, porque a gente gera valor para ele. A gente falou um pouquinho de IA, né? Você mencionou da IA. A gente usa inteligência artificial para construir a tela do software. Então é como se toda vez que o médico olhasse para o software, ele fosse um software diferente em razão do atendimento que ele está fazendo. Cada pessoa é diferente. Então o software muda de acordo com a pessoa que ele vai atender para que ele tenha a melhor aderência àquele caso específico. Aí eu consigo ganhar a confiança do médico, porque o software sempre está otimizado para o que ele precisa naquele momento. É uma maravilha. O seu software, ele é informado de acordo com os dados que são levantados pelo próprio médico. E depois de inserido todos esses dados, ele faz o diagnóstico baseado naquilo? Como é que funciona? Ou não? Ele é só uma roteirização de procedimentos e fases necessárias para otimizar o serviço médico? Então, a gente não diagnostica, mas a gente indica caminhos. Então, eu vou dar um exemplo. Como eu sou engenheiro e fui construir um software para a saúde, eu tive que estudar muito e tentar buscar referências bibliográficas. E uma dessas referências que eu vi recentemente diz o seguinte, que a maior causa de erro médico, eu não me lembro exatamente o número, mas é algo em torno de 70%, se deve ao fato dos médicos se agarrarem à primeira hipótese diagnóstica e esquecerem as demais hipóteses. Então, às vezes, chega uma pessoa com sintoma de Covid, está todo mundo falando de Covid, eu penso só em Covid. Só que, eventualmente, aquele sintoma também pode ser de um infarto.
e aí a gente esquece do infarto. Então, agora, essa é uma característica humana, tá? Não é médica. Sim. Humana. A gente tem esse hábito, enquanto humano, de se agarrar nas coisas que estão mais fáceis de se agarrar. Então, o que a mãe de Fai faz? Ela fala assim, não, isso aí pode ser Covid, mas aí eu dou uma sugestão de hipótese, mas também pode ser um infarto, pode ser um AVC, e colocando até as probabilidades, para que o médico tenha uma visão geral que transcende o que ele está pensando. Esse é o ponto, eu tenho que instigar ele a pensar em outras coisas que façam sentido, obviamente. Eu não vou... Porque sintomas igual, para os mesmos sintomas tem milhares de patologias, então a gente tem que ser meio hábil para colocar aquelas que têm uma maior probabilidade, dada a localização do paciente, dado o contexto regional, portanto, dado a idade, e assim por diante. Ou seja, é um trabalho bem difícil de sugestão de hipótese diagnóstica, a gente vai fazer isso junto com o médico. Resumindo, a Mindfy, nesse contexto, ela ajuda o médico não especialista a se comportar como especialista. Olha que interessante. Agrega valor ao trabalho dele. Exatamente. Inclusive, lá com o Hospital do Coração HCOR, a gente começou um projeto financiado pela Universidade de Nottingham, na verdade, da Inglaterra. Na verdade, é um financiamento da Inglaterra para projetos disruptivos no mundo inteiro, muito concorrido, e a gente conseguiu receber um financiamento deles lá. E o propósito desse projeto, até foi o que me abriu portas depois, na sequência, para fazer o projeto do Covid, foi justamente entregar para pneumologistas generalistas conhecimentos de pneumologistas especialistas. Por quê? Porque tem várias doenças raras que são muito difíceis de ser identificadas, mas que no somatório de todas elas impactam fortemente a nossa sociedade goiana, por exemplo. Entendi. Então a gente acaba que treina, o nosso objetivo é treinar os médicos no uso dos protocolos. Maravilha. O Marcos Jorge está dizendo, presidente da AGE, Associação dos Jovens Empresários, que é ex-colega seu de faculdade da PUC há muitos anos, tá certo? O José Santos Tostes, ele pediu que quer conhecer mais o software, quer mais informações. Como que ele te procura? Tem um endereço eletrônico? Faz o seu merchan agora, 2 minutinhos que nós vamos continuar a live aqui. Tá. Quem quiser conhecer um pouco mais da Mindfy, acesse o nosso site, que é mindfy.net. Mindfy.net, e lá tem o formulário de contato que chega para mim facilmente lá depois o contato. Lá tem todas as informações. E lá também no nosso site, no blog, tem várias matérias, vários prêmios que a gente ganhou, o histórico nosso, os projetos que a gente está fazendo, inclusive o projeto Covid, em parceria com a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Na verdade, já transcendeu São Paulo, agora já está no Rio de Janeiro, já está no Mato Grosso, já está no Nordeste também. Então, já tem no Brasil inteiro utilizando a nossa ferramenta. Por você falar nisso, curiosidade. Vocês desenvolveram o software que as Unimed estão usando no Brasil de telemedicina, em especial para o Covid, ou é só especificamente para essa Unimed que você falou? Então, na verdade é o seguinte, as Unimedes são autônomas, né? Então, são mais de 300 Unimedes e cada um tem a sua autonomia. O que nós fizemos? Nós fechamos uma parceria com a Federação das Unimedes de São Paulo, que representa 77 Unimedes, e a federação disponibilizou para as 77 Unimedes do estado de São Paulo e também para as demais Unimedes do Brasil que quisessem aderir. Inclusive, aí elas estão aderindo, né, ao projeto. Sure. E uma delas que aderiu é a Central Nacional das Unimedes. Então, porque a Central Nacional também tem uma operação, né, e essa Central Nacional já está utilizando também a nossa tecnologia. Ou seja, e não acaba aí não. Na verdade, a Unimed FESP também disponibilizou para outras empresas privadas, empresas públicas que quisessem ter acesso à ferramenta de triagem de forma gratuita, inclusive. Que bom, que bom. André, mudando um pouquinho de assunto, abusando do seu conhecimento. Você trabalha com informação de qualidade, processamento de dados, tudo aquilo que é de fato necessário para a gente ter uma melhor gestão privada, em especial pública. E você falou um ponto que me chamou muita atenção. A inflação médica, o custo médico tem subido demais. Nós temos no Brasil um sistema que é o Sistema Único de Saúde, que muitos reclamam, mas, a meu ver, ele é muito bom, precisa ser aprimorado, sim, mas ele é muito bom porque ele dá saúde para todos, indistintamente. E a gente quer essa saúde com qualidade.
Como você vê a medicina no futuro próximo, em 5, 10 anos, em especial no serviço público, com esses custos subindo? Qual que é o caminho que essa gestão da saúde pública deve seguir para otimizar o serviço, entregar resultado com mais qualidade e, assim, dar saúde à nossa população? Não tem outro caminho senão adotar a tecnologia, né? A tecnologia precisou de uma epidemia como essa chegar para a gente tirar a burocracia da frente e liberar a telemedicina. Então a Sim, gente não foi um precisa ganho, né? esperar. Um ganho Então, para o médico e para a área de sua. E para o próprio exatamente, paciente, mas porque às vezes ele pode ter uma análise sem ter que se deslocar ao médico, que às vezes é numa outra cidade, num outro estado. então, assim, eu não, sinceramente, eu não consigo perceber malefício prático para ninguém. Eventualmente, pode ter algum médico que não gosta da estrutura de algum cenário como esse, alguma empresa que não goste do modelo de negócios de telemedicina, mas é a mesma coisa de correr contra o Uber, correr contra o iFood. Gente, todas as vezes que essas inovações vieram ao mercado, elas trouxeram benefícios. A gente pode contar o antes e depois dessas inovações, do tamanho da transformação que houve em razão das inovações. E se a gente ficar criando burocracia desnecessária para travar a inovação, nós vamos ser a roça sempre. A gente não pode ser roça sempre. Não, nada contra a roça. Mas é porque a gente precisa de alta tecnologia. Exemplo, agora está todo mundo falando aí do tal do Trump que pegou os respiradores e deixou lá nos Estados Unidos, né? Não deixou o respirador ser comprado da China por nós, comprou e levou para lá. Por que ele fez isso? Porque ele tinha capital para fazer. E a gente não tem, porque a gente não tem a tecnologia que ele tem. A gente tem que desenvolver a nossa economia de forma muito forte, adotando tecnologia rapidamente, para que a gente cresça mais. Vou dar um outro exemplo. Eu estava num grande evento de marketing digital. E o pessoal está falando assim, gente, sabia que o trabalhador norte-americano é mais produtivo que o do brasileiro, umas 5 vezes mais produtivo. E a gente fala assim, bom, mas não é possível, por que ele é 5 vezes mais produtivo? A gente não é bobo, por que eles são tão mais eficientes? Aí, destrinchando um assunto, é porque lá eles investem, um dos motivos é porque lá eles investem pesadamente em tecnologia. Então, enquanto aqui a média de investimento em software, por exemplo, por funcionário, não chega a 5% do salário do cara, lá às vezes chega a metade do salário do funcionário com tecnologia para agilizar o trabalho dele. Aí o cara é 5 vezes mais produtivo do que a gente, e aí consegue desenvolver a economia como um todo. E isso acontece na área de saúde. Então, como é que eu vou ignorar o fato de que uma inteligência artificial consegue analisar uma imagem e dar um diagnóstico com 99% de precisão em segundos, enquanto o médico tem um diagnóstico de 70% de precisão, usando números hipotéticos, e demora ali 1 hora para fazer? Não tem lógica não usar. Então, é preciso utilizar e é preciso reinventar a forma como a gente lida com essa situação. Vou dar só um exemplo interessante sobre isso. Você sabe o que é o estetoscópio, né? Aquele aparelho que Sim. coloca no ouvido. Pois é. Aquilo lá foi inventado por um médico que não queria colocar o ouvido nas pessoas, porque ele achava anti-higiênico, tinha até um certo nojo, né? De ficar encostando, que todo mundo chega lá e vai encostar o ouvido. Então ele fez esse dispositivo para não ter que encostar o rosto no rosto das pessoas. E o que ele aconteceu à época? Ele foi taxado de insensível, de todo tipo de termos pejorativos. E hoje, olha só como é que está o estetoscópio. Dá para viver sem? Não dá para viver sem. Então, a gente não pode ter medo da tecnologia. Eu vejo daqui a 10 anos um ambiente hospitalar onde vai ser completamente mudado. O paciente vai chegar lá já sabendo o que fazer, e o médico vai fazer o que deve ser feito em cima daquele. Ele vai agir em cima do diagnóstico prévio, que a tecnologia vai fazer. Não tem como não ser assim. André, duas perguntas de quem está nos assistindo. A Cíntia Matos, ela pergunta, com a informação que o médico insere no software é que a tecnologia, a inteligência artificial se aprimora e com isso entrega um resultado melhor? E a segunda pergunta, a Gabriela Borges, com a roteirização do atendimento do paciente, você acredita que o médico ou o sistema com todo vai poder oferecer um tratamento mais barato para o paciente? Excelente pergunta. Como é que funciona para melhorar a ferramenta, né?
nós trabalhamos com uma série de técnicas de inteligência artificial diferentes. E é interessante que inteligência artificial não é novo. Inteligência artificial tem mais de 50 anos. O ponto é, agora ela tomou celeridade, vamos dizer, no renome dela, por conta de descobertas novas da área, recentes. Então, acabou que isso fez com que ficasse mais fácil resolver os problemas e ela tomou uma notoriedade maior. Então, como é que a gente funciona? A gente pega, sim, os dados dos atendimentos, utilizamos algumas técnicas chamadas de machine learning, e essas técnicas permitem a extração de regras dos dados. Então, tem um dado sendo gerado, e esse dado tem informação ali. E eu começo a analisar e descobrir padrões nesses dados. E aí eu devolvo esse aprendizado para um médico que é parceiro nosso, que é o autor do protocolo. Então, tem vários autores diferentes, para vários protocolos diferentes. E eu falo assim, doutor, veja bem, veja essa regra, ela faz sentido? Aí o doutor avalia se faz sentido ou não. E se fizer sentido, ele pode seguir uma série de caminhos. Ele pode falar assim, vou publicar um artigo em cima disso. Ele pode publicar um artigo. Se ele quiser ter uma validação técnica disso, da sociedade médica, aí depois ele pode aplicar o software. Se ele entender que é uma coisa mais simples, ele pode, ele mesmo, autorizar que a gente mude o software para já aplicar aquela melhoria para o usuário imediatamente, esse aprendizado, né? Então, sempre tem a supervisão de um médico, que é o responsável técnico por o protocolo específico que a gente está tratando. E aí eu já respondo a segunda pergunta. Se eu tenho um processo, né, totalmente otimizado de retroalimentação, de melhoria contínua, a gente acaba que sempre vai melhorando para o paciente, deixando o atendimento mais preciso, mais rápido e, portanto, mais barato. Se é mais barato, é mais acessível, e aí a gente consegue beneficiar todo o sistema de saúde, inclusive o SUS. Maravilha. André, nessa pesquisa que você está participando junto com a Unimed de São Paulo, em especial sobre o Covid, foca um pouquinho sobre o Covid. O que você já percebeu e que seria interessante a gente comentar aqui? Existe algum avanço, algo que está sendo feito em São Paulo, diferente daqui, que tem gerado bons resultados, algum protocolo próprio para o estado de São Paulo que poderia ser aplicado aqui para que a gente reduza cada vez mais a curva de contaminação? Com isso, o sistema de saúde se prepara para os casos, a gente diminui também a contaminação simultânea por menos pessoas e com isso a gente enfrenta e vence essa guerra. Tem algo novo lá já, fruto desse trabalho de vocês? Então, tem sim. Na verdade, o que a gente está fazendo lá primeiro, evitar que o paciente vá ao hospital de forma desnecessária. Que, na verdade, tem várias soluções que fazem isso, porque essa é a parte mais fácil, para falar a verdade, né? A triagem é um conjunto de perguntas que deixa o paciente em casa ou não, basicamente. É simples. O que é o ganho que a gente está fazendo lá, que é onde a gente vai ter o maior salto em relação ao que está sendo feito no mundo até? É a automação dos protocolos de dentro do hospital. Porque hoje todo mundo está preocupado em não deixar o paciente chegar no hospital. Exato. Só que quando ele chega no hospital, o que o hospital faz? Aí tem um mar de problemas, de desafios, que é exatamente onde a gente é melhor. Então, o que a gente faz hoje, então? O que a gente está fazendo para o estado de São Paulo, e não só São Paulo, para todos os Unimedes, né, que quiserem aderir ao projeto? A gente está automatizando o procedimento de triagem de pacientes no hospital, porque quando ele chega no hospital, ele tem que ser triado ali. Eu tenho que saber a gravidade, saber onde eu vou encaminhar aquele paciente. Tem o procedimento desse. Com Covid, né? Covid. E, eventualmente, a gente pode falar até de outras coisas, porque o paciente pode chegar achando que é Covid, pode ser um H1N1, né? Então, a gente tem que saber, a gente tem a possibilidade de ajudar o hospital a discernir isso na ferramenta, nessa triagem. Bom, depois que é identificado, olha, esse aqui realmente é um caso que está muito provável, normalmente é a enfermagem que faz isso, aí ele passa o paciente para o médico. Aí o médico tem uma bateria de testes a serem feitos. Aí, por exemplo, ele vai ter que decidir se vai fazer uma tomografia, um raio-x ou nenhum dos dois. Qual vai ser o critério que ele vai utilizar para essa decisão? Esses critérios não são claros, porque ninguém foi treinado em Covid, não teve na faculdade, cadeira Covid, vamos aprender como... Não tinha. Então, então isso está mudando o tempo inteiro, esses entendimentos. Então, a gente, pegando isso na fonte, lá em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, que um dos médicos que está nos ajudando é de lá,
ele já traz esse conhecimento quente para a gente coloca na ferramenta e começa a medir o resultado daquilo. Aí o resultado é positivo e a gente rapidamente replica isso para o resto do Brasil inteiro. Então, eu estou falando da triagem da enfermagem, o diagnóstico do médico, e depois do diagnóstico do médico tem outra seara complicadíssima, que é a internação. Que horas que eu vou internar, que medicamento que eu dou, qual que é a velocidade da ventilação pulmonar que eu vou colocar no aparelho, qual que é a hora de eu tirar a pessoa do aparelho, é com 3 dias, 5 dias, qual é a hora? Então, tá vendo? É uma série de perguntas extremamente complexas que não tem uma resposta única, mas a Mindfy está compilando os melhores entendimentos desse assunto em parceria com a Unimed, em parceria com médicos do INCOR, e aí a gente coloca na ferramenta para distribuir no Brasil inteiro. Então acaba que quando a gente coloca isso na ferramenta e Goiânia usa, o Hospital Municipal, por exemplo, usa, ele está incorporando todo esse aprendizado de guerra lá de São Paulo instantaneamente, com custo zero praticamente. Ele não está tendo que ir lá em São Paulo treinar, todo mundo já usa e já começa a aprender com a ferramenta. Então é uma ferramenta de coleta de dados também de educação médica. E pelo que você falou, ela gera uma análise melhor e mais precisa do paciente. Com isso, você pode ter um tratamento mais específico, um resultado mais rápido, reduzindo o tempo de internação, ou se fato vai precisar até internação, e gerando mais leitos disponíveis para quem de fato possa vir a precisar sem gerar um colapso do sistema. Formidável, isso é muito bom. André, Obrigado. uma outra questão. Você é um cara jovem, você está mexe com tecnologia, você se qualificou para isso. Porém, hoje existem muitos, milhares de jovens que, diferentemente de você, estão numa situação totalmente adversa. Desempregados, sem boas perspectivas pela situação econômica agora mais agravada pela pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. Fala um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, porque eu vejo que pessoas como você, que já atingiram um patamar muito legal de sucesso, hoje são referências. E isso não foi da noite para o dia. Você ralou para caramba, eu tenho convicção disso. E isso serve de exemplo e até de estímulo para quem está aí num momento que não é muito legal. Eu acho que a sua história pode ser luz para muita gente. Fala um pouquinho aí da sua história. Nossa, a história é longa, né? É que empreender na área de saúde, especialmente tecnologia, não é simples. Os negócios de saúde são negócios demorados para dar certo, né? Então a gente começou há 10 anos, né, nosso negócio. Então eu comecei lá na universidade ainda, fazendo iniciação científica na área médica, e já comecei a gostar daquilo, depois fui fazer mestrado, fiquei fora 3 anos fazendo mestrado, porque eu tinha o objetivo de ter um negócio em saúde. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei pensando assim, eu quero ter um negócio na área de saúde. Pelas vicissitudes da situação, a gente começou na área esportiva. A gente acreditava que Copa do Mundo e Olimpíada ia fazer o país se desenvolver nessas áreas, ia demandar tecnologia para isso, para treinar os atletas, para aproveitar aquela onda de todo mundo falando de esporte, de repente eu quero praticar esporte, aí acaba que vira um movimento de saúde preventiva, né? Se todo mundo começa a fazer esporte, a população fica mais ativa, mais saudável. E a gente queria aproveitar tudo isso para lançar um negócio. Na época lá, o presidente da época tinha anunciado lá quase R$ 1 bilhão em incentivo para inovações. E no final das contas não houve absolutamente nada. A gente teve todo o corte de orçamento, a gente chegou a vencer um edital para o Ministério da Saúde na época de 5,5 milhões de reais, quase 6 milhões de reais, uma startup fazendo uma venda inicial desse valor, né? Olha que fenomenal. Eu estava comemorando tudo, assim, tomando champanhe, no outro dia, puf, não, o Aldo Rebelo cortou. Então, aí não teve pagamento de nada, e foi um desastre. Foi um fracasso, na verdade, né? Então a gente estava ali subindo de alegria, de repente, todo dia, puf, cortou tudo, aí a gente começou a ver os problemas de estádio, aquelas coisas todas que todo mundo sabe, né? Resultado, todo o nosso esforço feito para a Copa e Olimpíada foi jogado no lixo em razão de um cenário econômico que não se concretizou. Por que não se concretizou? Porque foi uma gestão muito mal feita. Infelizmente foi o que aconteceu, porque não sobrou nada. Todo mundo falava de legado de Copa e Olimpíada. Qual é o legado que sobrou positivo? Nenhum.
Então, eu que me preparei enquanto empreendedor para ajudar o país a aproveitar esse legado, não consegui fazê-lo. E é por isso que aí depois a gente pivotou para a área médica. Então, a gente pegou esse aprendizado prévio, aí foram 7 anos antes, né, de aprendizado, batendo cabeça, testando. A gente chegou a vender para 3.000 academias, um software que a gente tinha na época. É, mas aí em 2017 a gente foi, vamos largar de mão disso, esse passado não vai fazer com que a gente alcance o nosso objetivo, que é fazer a diferença, e a gente pivotou para a área médica, e aí a gente reaproveitou o aprendizado. Tecnologia a gente começou do zero, tudo de novo, mas o aprendizado de negócio, o aprendizado de regras, como é que funciona, porque no esporte também precisa de protocolo médico, protocolo, né? O treinador usa protocolo para identificar o perfil de cada pessoa, para então prescrever um exercício, uma atividade, alguma coisa. Então a gente pegou esse princípio e reaplicamos, reinventamos ele para aplicar na área médica. E aí as coisas começaram a acontecer depois de 2017. Então eu tenho uma equipe excelente, a minha equipe é foda, e aí a minha equipe que fez isso, na verdade, eu sou só a carinha da empresa, mas quem faz acontecer mesmo é a minha equipe que está lá no laboratório. E eu agradeço muito a eles que não desistiram, que fizeram acontecer, que ralaram. Estou trabalhando 16 horas por dia agora, durante essa fase, e sem reclamar. Não vejo ninguém falar um nada, porque são pessoas que têm propósito. O propósito de fazer a diferença. Então agora, depois de 10 anos ralando nesse negócio, que a gente está começando a ter os primeiros passos contundentes em termos de sucesso mesmo, né? E foi o prêmio lá no Japão, foi o projeto na Inglaterra, foi a venda para a Unimed São Paulo, que são 77 Unimeds, não é uma venda só, então é uma venda grande, né? E a gente vai, e nesse sentido, estão várias coisas acontecendo agora, graças a Deus, e aí os investidores a gente corria atrás anteriormente, agora estão correndo atrás da gente, e aí a gente tá falando, não, deixa para depois, não quero investidor agora não. Coisa boa. André, sobre o seu produto, sobre a Mindfy, o software, ele é especificamente para uma área da medicina ou ele pode ser utilizado em todas as especialidades? Já existe essa roteirização de protocolo para alguma área que está mais pronto, que está sendo usado mais, de forma massiva por aqueles médicos que inicialmente tiveram uma alegria com o produto, disseminaram entre os colegas e estão mais adiantados do que outra especialidade? Então, como é que funciona? A Mindfy é igual o Spotify, de música. Então, ela é um marketplace. No Spotify você tem os artistas de um lado e os consumidores de música do outro. Na Mindfy, nós temos os autores de protocolo, que são os médicos de referência. Então, a gente pega o médico de referência das patologias X ou Y, né? Cardiologia, por exemplo, de uma patologia específica até. E esses caras vão criando protocolos para do outro lado, os médicos que não são especializados consumam esse protocolo. Então, nós temos vários parceiros médicos. Então, não é um só. Por que a gente fez isso? Porque a gente sabia, a medicina é muito complexa, não adianta eu ter um sócio médico. Porque um sócio médico ele vai entender da área dele, ele não vai entender profundamente das outras áreas. Então, eu tive que criar um modelo de negócio que me permitisse atrair esses médicos, essas lideranças médicas de vários locais diferentes. E aí, a gente percebeu que algumas áreas estão tendo um sucesso legal, assim, no sentido de atrair pessoas como na área de oftalmologia, na área de cardiologia, na área de atenção primária, ou seja, prevenir doenças, e assim vai. Então, e a gente teve uma estratégia diferente. A gente até o ano passado, o nosso foco não era vender muito, era vender poucas contas para que a gente pudesse provar o valor da ferramenta, né? Porque, como eu falei, foi de 2017 para cá, então é um tempo relativamente curto, uma jornada de uma empresa, de uma nova tecnologia, né? E especialmente tecnologia médica, que é muito complexa. Então, no ano passado, a gente fez vendas poucas, mas foram vendas importantes, como o Unimed Belo Horizonte, alguns hospitais de referência, como o Hospital São Paulo, que eu citei anteriormente, o HCOR, e assim por diante. Ou seja, ainda a gente tem grandes contas, só que essas grandes contas fizeram coisas bem pontuais. A nossa estratégia desse ano é escalar, e a gente já começou o ano escalando com 77 Unimed, então tá bem. Maravilha. Nós estamos num momento que, para a sua área específica de atuação, área médica, em razão dessa pandemia, diferentemente de vários outros setores que estão olhando para um grande problema, para uma crise, surgiu uma
gigantesca oportunidade de negócios. Sua empresa já ganhou prêmios no exterior, como no Japão, na Inglaterra. Quais são os próximos passos da Mindfy para levar tecnologia made in Goiás, vamos assim dizer, made in Piqui, para o mundo inteiro e explodir aí? Excelente pergunta. O nosso próximo passo é vender em escala, né? Então, falando em estratégia, então agora a gente está construindo os protocolos numa celeridade grande, ou seja, pegando as patologias de cardiologia, da endocrinologia e colocando a ferramenta. Então, esse é o foco agora. E na sequência é começar a escalar a venda. Aí sim o investidor faz sentido, né? A gente vai colocar um dinheiro lá para a gente escalar a venda, fazer propaganda, divulgar no mundo inteiro, né? Então esse é um ponto. E no mundo inteiro, em etapas. Porque a gente tem que atender bem o Brasil, e aí, em razão desse atendimento positivo, ganhar a credibilidade necessária para atender outros mercados que podem ser até mais exigentes que o brasileiro. E o interessante é que o processo de vender para fora, às vezes, é até mais fácil que no Brasil. Lá no Japão, por exemplo, olha que legal. No Japão, a gente ainda não vendeu no Japão especificamente, mas em razão da nossa participação lá, a gente ganhou o apoio do governo japonês, que tem uma câmara de comércio. Eles colocaram a nossa pastinha debaixo do braço e estão batendo na porta dos hospitais para vender a Mindfy lá. E por que isso? Porque eles entendem, eles têm clareza de que se o hospital tem uma aderência grande em uso de tecnologia, eles geram dados, organizam a casa e têm menores custos na atenção. Então, eles querem que os hospitais japoneses sejam mais tecnológicos, e não são. Lá tem quase pouco menos de 70% dos hospitais ainda sem informatização. Então, é um país que ainda tem muito a fazer em termos de software, em termos de adoção de software no ambiente hospitalar. E eles viram na Mindfy uma oportunidade de acelerar isso. Só que aí veio o Covid no meio do negócio, né? Porque eu fui lá em janeiro, aí atropelou o Covid, aí agora a gente tem um momento que está um pouco complicado de retomar lá, mas logo, logo a gente vai retomar isso lá. Não, mas vai retomar com certeza e com muito sucesso. O Rubens Filetti, presidente da CIEG, entrou aqui dando os parabéns para nós, em especial para você. E ele diz, esse menino é nota 10. Então, tá dado um abraço pro Rubens aí. Menino, só nos olhos dele, que é menino, que eu já tô mais velho que pé de serra, como diz a minha mãezinha. André, é o seguinte, eu abri a caixa de perguntas durante o dia, em razão da nossa live. Estamos caminhando para o final, quero fazer uma pergunta específica do Rodrigo Riso, que é um amigo, advogado, e ele fez uma pergunta muito pertinente vamos dizer assim, à minha realidade. O que a tecnologia, em especial a Mindfy, pode ser utilizada ou pode ser útil para que a Câmara Municipal, o Legislativo Goianiense, tenha uma ação mais contundente no combate ao Covid? Se há algum nexo ou não, ou se você tem alguma sugestão para que a gente possa agregar valor no trabalho legislativo? A minha sugestão para o trabalho legislativo nesse sentido é: tirem a burocracia da frente da inovação. Olhe o exemplo da telemedicina. A telemedicina teve que atropelar a burocracia para que ela pudesse beneficiar a sociedade. Se não houvesse isso, a gente ia ter 10 vezes mais mortes. E a gente está tendo essas mortes todo dia, só que a gente não estava tendo mídia para ela. Por exemplo, o paciente lá com a dengue dele, o paciente com um problema lá de leishmaniose, tem outras patologias que podem se beneficiar da inovação. E a gente não pode deixar a burocracia travar a inovação, porque aí nós ficamos para trás. E quando a gente fica para trás, a gente tem alguém mais forte, como é os Estados Unidos, por exemplo, que vai e compra todos os respiradores que eram para beneficiar a nossa população. O único jeito de a gente se proteger é sendo grande. E para ser grande, não tem outro caminho senão inovando. Então, pensando nisso, tira a burocracia da frente, deixa os empreendedores fazerem o que tem de melhor e taxa o empreendedor depois, quando ele estiver ganhando dinheiro, e aí você pega e retribui à sociedade o investimento, ou a facilidade que eventualmente ele teve no início, porque sem essa facilidade no início é difícil. Olha a minha carreira, 10 anos ralando para chegar num ponto que agora a gente está fazendo a diferença. E eu tive resiliência, mas quantos desistiram no meio do caminho? Eu conheço um monte de gente que desistiu por causa de burocracia. E quando o cara desiste,
ele deixa de criar o iPhone goiano. Né? Imagina, olha o tanto que a Apple trouxe de dividendos para os Estados Unidos. A gente poderia ter Apples aqui. E o que Sim. atrapalha? Burocracia. Tira isso da frente que está tudo certo em termos de apoio legislativo. E se eu pudesse dizer mais alguma coisa específica, seria como simplificar os processos de contratação, de incentivo para os hospitais municipais, porque a gente sabe que é uma situação difícil, falta tudo, mas será que não dá para fazer processos em parceria, por exemplo, aí o Rubens falou, né, com uma parceria com a CIEG, por exemplo, para fazer um consórcio. Isso aconteceu, tá? Então vamos lá, vou citar esse caso concreto. A, a Vale do Rio Doce fez uma parceria com o Hospital Mater Dei, que é um hospital importante de Belo Horizonte, e também com o Hospital Albert Einstein, certo? Então, a Vale capitaneou dinheiro, US$ 1 milhão especificamente, e junto com esses hospitais, trouxe esse dinheiro para um lugar só e agora está selecionando startups, não é só startup, é solução que resolva. Você não tem que ter uma lei assim, eu vou incentivar startup. Não, eu vou incentivar inovação que resolva. Chega com um negócio que quebra o processo no meio e resolve, que eu contrato. Aí, se não tiver jeito de fazer via caixa da prefeitura, que faça uma parceria com a CIEG, por exemplo, tem várias empresas grandes ali que estão perdendo um rio de dinheiro com a falta de venda agora, pega um dinheiro de cada uma dessas empresas, forma-se um fundo e põe esse dinheiro na saúde. Por quê? Porque se a saúde for boa, a gente sai mais cedo dessa quarentena e a gente começa a faturar mais cedo e aí vem dinheiro para todo mundo. Então tá todo mundo perdendo, não é hora de dividir, é hora de somar, na minha visão. Formidável. Formidável e muito obrigado pelas dicas. Vamos trabalhar nisso. Vamos encher a paciência do Rubens aí para fazer parcerias produtivas onde todo mundo ganha. Conta comigo para encher o saco do Rubens. Não, conto sim. André, eu quero agradecer muito a sua participação. Você terminou falando algo que eu acredito muito. Nós precisamos crescer e crescer gerando oportunidade para todo mundo. E nós vamos crescer quando de fato a gente tiver investimento massivo em educação de qualidade, fazendo com que a gente possa avaliar, medir se aquilo que está sendo ensinado dentro da sala de aula está sendo captado pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, e com isso estão agregando valor que amanhã, na hora que eles estiverem na faculdade, na vida adulta, eles vão devolver em inovação, em tecnologia, em questões disruptivas que vão gerar um benefício e um ganho para toda a sociedade. Vejo que o caminho é esse mesmo, é investir, é um pacto social. Aqui não tem partido A ou partido B. Nós temos que focar na educação como a solução, mas com métrica, com avaliação periódica, com puxão de orelha se for preciso, para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Muito obrigado, sucesso a você, com um grande exemplo, um jovem de destaque, que vai ter muito ainda a romper e trazer boas vitórias, grandes vitórias para Goiás, para a sua empresa. Sucesso para você, para sua família. E continue usando essa mente brilhante aí para gerar mais qualidade de vida para todos nós, não só em Goiânia, mas em Goiás e no Brasil como um todo. Sucesso, obrigado. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou, tá certo? E todos tenham uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima. Conte comigo, Andrei. Até mais. Conto sim. Um grande abraço. Valeu.